Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa voltado para a sua libertação. Fique em nossa companhia e seja ricamente abençoado. Pastor Rubson. Estás, que não ouves a voz do Senhor Jesus? Onde estás, que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, que não ouves o Senhor? Onde estás, ó pecador? Só Jesus é quem pode tirar o homem da perdição. Só Jesus é quem pode tirar as maldades destes corações. Só Jesus é quem tira toda dor. Só Jesus, teu Salvador. Onde estás, que não ouves a voz do Senhor Jesus? Onde estás, que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, que não ouves o Senhor? Onde estás, ó pecador? Boa tarde, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. É com muito prazer que, mais uma vez, nós vamos falar das coisas boas de Deus. E eu quero falar nessa tarde em um tema que é a operação do erro. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7, que diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Eu quero que os amigos saibam que iníquo significa aquele que conhece a verdade, mas não prega a verdade. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Quero que você preste bem atenção a esta frase, que ele vem com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E esta é uma boa coisa para se falar, porque estamos acostumados a acreditar em todas as coisas, desde que veja sinais miraculosos. E a Bíblia diz que a operação do erro também fará sinais e prodígios, como Jesus disse em Mateus 24, que diz: nos últimos dias, os falsos ungidos farão sinais tão parecidos com a verdade que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Também conhecemos bem a Escritura que diz: muitos naquele dia me dirão: eu curei enfermos em teu nome, eu
ressuscitei mortos em teu nome, e eu direi, afastai de mim, eu não vos conheço. Meu amigo, nós não devemos crer por sinais miraculosos. Nós devemos crer pelo que a Bíblia diz. Pois o apóstolo Paulo diz que o inimigo de nossas almas se manifestaria até na forma de anjo de luz para enganar. A Bíblia diz, meu povo erra por falta de conhecimento. Quantas pessoas estão crendo em certas coisas por causa de sinais miraculosos e não sabem que a Bíblia diz que os falsos também fariam sinais tão parecidos com a verdade que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. No verso 10 diz, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deus envia primeiro a verdade, mas o homem rejeita a verdade. Então, quando rejeita a verdade, o próprio Deus, diz a Bíblia, permite que a operação do erro tome lugar, e então a pessoa passa a crer em uma mentira, pensando que aquilo é verdade, por causa dos sinais miraculosos. Mas se aquilo estiver fora do que a Bíblia diz, é a operação do erro. Veja bem, o que eu estou dizendo, que o próprio Deus permite isto, exatamente é o que a Bíblia está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses 2, do verso 10 em diante. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus, veja, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Como eu disse, iniquidade é saber o que é a verdade, mas praticar a mentira. Então Deus envia a verdade, as pessoas rejeitam, as pessoas não querem, porque a verdade é dura, porque a verdade não passa a mãozinha por cima. Eles preferem alguma coisa que diga que Deus só quer o coração e tudo mais. Então o próprio Deus, é o que a Bíblia está dizendo aqui, permite que aquilo dê sinais e mostre prodígios, e a pessoa cada vez mais se iludirá com isto, e morrerá na mentira, pensando que está na verdade, por causa dos sinais miraculosos. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, vamos ler uma escritura que fala mais ou menos nisso, que diz, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. O verso 12 diz, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Agora veja o verso 13, o que diz, e faz grandes sinais. Preste bem atenção nisso, amigo. Você que está iludido em sinais e prodígios, se esses sinais e prodígios que você está acreditando, se isto estiver fora da palavra, você precisa entender que tem que se encaixar com as escrituras, pois diz, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Quem não cairia nisto? De ver alguma coisa fazendo este sinal, de até fogo cair do céu? Todos os habitantes da terra cairão de joelho dizendo, isso só pode ser de Deus, isto é a verdade. E você me pergunta então, pregador, como vou saber agora qual é a verdade? Se Deus faz sinais e também os falsos fazem, como farei para saber a verdade? Pela palavra, meu amigo. Jesus disse, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam e nelas cuidais ter vida eterna. Nós devemos ler a Bíblia, se aqueles sinais que estão acontecendo, aqueles prodígios, se aquela pessoa que faz essas coisas estiver fora do que a Bíblia diz, se a Bíblia diz uma coisa e ele prega outra, então é a operação do erro. O verso 14 diz,
e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido, preste bem atenção, e foi-lhe concedido. Quem concedeu isso? O próprio Deus, pois nós encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, que diz: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. E diz no verso 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Agora veja bem, Deus faz isso? Sim, a Bíblia diz assim, sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Agora, isto aqui, com certeza, deixará toda a humanidade caída, quando vê isto falando e dizendo só pode ser de Deus, mas se enganarão porque não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras disse, Deus vos enviará a operação do erro, para aqueles que rejeitaram a verdade, terão que aceitar a operação do erro. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 20, nós temos uma história que mostra mais ou menos isso. Acabe, rei de Israel, que conhecia a verdade, mas não queria seguir a verdade. Ele queria antes seguir os preceitos de sua mulher Jezabel. Ele queria adorar Baal, ele queria viver nos preceitos do mundo. Mas Deus tinha profetizado através de um profeta Elias, dizendo que ele morreria em uma guerra. No entanto, ele tinha 400 profetas, mas havia um profeta verdadeiro, chamado Micaías, que pregava a verdade. Micaías falava só o que a Bíblia diz. No entanto, os 400 profetas de Acabe falavam o que Acabe queria. E então, o que aconteceu? Ele consultou os seus profetas e os seus profetas disseram que ele podia subir à guerra e tudo correria bem. No entanto, Micaías disse que não seria assim. Então, nós encontramos em 1 Reis 22, 20, que aqueles profetas verdadeiramente tiveram uma mensagem de um ser que deu a eles uma mensagem para dar a Acabe. Eles não falaram aquilo de sua própria boca. Verdadeiramente eles tiveram uma visão, mas mal eles sabiam que era a operação do erro que tinha sido enviada a eles. E a escritura de 1 Reis 22, 20 diz, e disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e morra em Ramote de Gileade? No verso 21 diz, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse aquele espírito, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. O espírito foi a Deus e pediu permissão a Deus para ir e ser um espírito da mentira na boca dos profetas de Acabe. E Deus permitiu isto. E o espírito de mentira foi lá. E aqueles profetas profetizaram a mentira. E Acabe deixou de crer no verdadeiro Micaías, que dizia para não ir. E ele foi e morreu naquela guerra. Amigo, o que é isto? O apóstolo João diz, provai todo o espírito, não creais em todo o espírito. O apóstolo Paulo diz, o inimigo se apresentará até na forma de anjo de luz para enganar. E como temos visto hoje o mundo ser tão enganado, gente, se uma coisa está fora do que a Bíblia diz, não me importa o tanto de sinais miraculosos que aquilo faz. Se o que aquilo prega for contra a palavra de Deus, aquilo com certeza é a operação do erro que foi enviada, permitida pelo próprio Deus, que primeiro enviou a verdade, mas as pessoas rejeitaram a verdade e preferiram a iniquidade. Então, Deus envia a operação do erro.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos estudar as Escrituras com mais cuidado. O próprio Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Ele não disse quem crê em mim, como diz as religiões, mas como diz as Escrituras. Rios de água viva fluirão do seu ventre. O homem que crê no que a Bíblia diz e que faz o que ela diz, não será enganado. Ele todo tempo estará totalmente ativo e conhecerá qualquer coisa. Não importa os sinais miraculosos que aquilo faz. Se aquilo estiver fora do que a Bíblia diz, certamente o homem que conhece a Bíblia refutará aquilo e dirá: não é verdade. Meus amigos, a Bíblia diz: o povo erra por falta de conhecimento. E não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento de escola, de universidade, mas de conhecer a Deus. E você só poderá conhecer a Deus lendo as Escrituras Sagradas, pois a Bíblia é as boas novas do Evangelho, o mapa para o viajante. Ela não te deixa confundido. Você estará todo o tempo ativo e conhecendo o que é a verdade e o que é a mentira, e não se baseando apenas pelos sinais, mas se baseando pelo que a Bíblia diz. Nós estamos na Avenida Governador Mendonça Furtado, número 4, bairro da Selpa, com reuniões aos domingos pela manhã e aos domingos às 6 da tarde, às 18 horas, esperando por você. E você pode também nos assistir pelo YouTube no canal O Alarido do Rei. Esta mensagem não vem de um curso de teologia e nem de um estudo de seminário, mas vem do âmago da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos nesta tarde e preste bem atenção no que foi dito. A Bíblia diz: Deus enviará a operação do erro para aqueles que rejeitaram o amor da verdade, para que eles creiam na mentira. E a operação do erro virá com grandes sinais e prodígios, com sinais miraculosos que enganarão a todos na face da terra que não conhece as Escrituras. Que Deus abençoe a todos nesta hora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Onde estás que não ouves a voz do Senhor Jesus? Onde estás que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás que não ouves o Senhor? Onde estás, ó pecador? Só Jesus é quem pode tirar o homem da perdição. Só Jesus é quem pode tirar as maldades destes corações. Só Jesus é quem tira toda dor. Só Jesus, teu Salvador. Onde estás que não ouves a voz do Senhor Jesus? Você ouviu mais uma edição do programa Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Divulgado aqui em Simões Publicidade. Todas as quartas e sextas-feiras, fique com o programa Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.